Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando. Como sempre, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Eu andei recebendo umas queixas que a gente está entrando 45 minutos mais tarde, mas disso é por conta das eleições. Assim que acabar as eleições, nós vamos voltar ao nosso tradicional horário, colado no Mesa Redonda, às 23 horas. Até lá, eu conto com a audiência de todos vocês aí em casa. Hoje nós vamos falar um pouco do que está acontecendo na engenharia civil no país. Para tanto, eu convidei o Hércules Nolasco, CEO da Âncora Engenharia. Entra, Hércules. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado. Vale ressaltar que a Âncora Engenharia é uma das mais conceituadas empresas do setor. Senta que nós já vamos falar. Vamos começar lá atrás, há 25 anos, saber da onde veio a ideia. Você, antes de trabalhar na Âncora, você já estava trabalhando em outras empresas? Como é que você começou? Vamos lá atrás. Tá, vamos contar um pouquinho de história então, né? 25 anos atrás. Sim, depois de formado eu trabalhei em pelo menos dois grupos empresariais. Sim. Para adquirir um pouco mais de experiência, de bagagem. Apesar de que já vinha trabalhando, inclusive ao longo da faculdade, né? Você cursou aonde, Hércules? Eu cursei em Goiás, na Universidade Federal de Goiás. Né? Tinha ar-condicionado nas salas lá, não? Não, de jeito Passava nenhum. calor. Bem quente. Desculpa a brincadeira. Não. Eu acho que, não sei se ainda tem, hein? Mas com certeza na minha época não tinha, não. Não tinha, mas a universidade é muito boa dentro do padrão de ensino nacional, né? Sim. E então eu terminei engenharia civil no final da década de 80, início da década de 90, e aí logo participei de dois grupos empresariais e tive a oportunidade então de sair para fundar a Âncora Engenharia. Na época que você fundou, você já tinha uma bandeira, por exemplo, hoje você dá soluções para edificações, né? Quer dizer, você tem uma bandeira, pelo menos do que eu li, vocês fazem shopping centers, fazem galpões industriais, condomínios de galpões industriais, entre outras coisas, mas os principais itens são esses. Ou tem alguns mais que você considera como os principais que você faz, além de hospitais que eu li também? Sim. Mas na verdade é o seguinte, Rami, o que nós fazemos, e aí te respondendo, o que foi uma visão lá de trás, aí depois é até legal contar um pouquinho de história, Sim. Mas o que foi a visão lá de trás é de ser uma empresa de engenharia de soluções voltada para o segmento privado, para grupos empresariais em desenvolvimento. Então, quando nós montamos a empresa, o que nós chamamos de estratégia da empresa, a visão que nós tivemos lá na época, é de que isso era um modelo pouco recorrente no Brasil e que ele ia ser cada vez mais necessário, né? Tem que analisar o contexto da época. A gente estava saindo do regime militar, o Brasil estava se abrindo. Foi em 90, a época do Collor. A empresa foi fundada em 93, isso. Eu saí da faculdade logo. Pós-Collor, isso, já na véspera do Plano Real, na verdade, né? Nós montamos a empresa no finalzinho das últimas mudanças econômicas, entrando no Plano Real, então, na época. E a visão, então, era de como é que nós podemos pensar um modelo de negócio, bom, para ficar um pouco mais compreensível, né? O Brasil passava pelo final da famosa década perdida, né? Final dos anos 80, então não havia muita perspectiva de novas coisas acontecendo, a não ser o próprio sentimento de que as coisas iriam mudar, de que nós iríamos nos modernizar, nós iríamos nos abrir para o mundo. Mas... Que, aliás, vou te interromper de novo, me perdoe. Ainda. Uma das poucas coisas boas que o Collor fez foi isso, quer dizer, deixamos de andar em carroças, né? Sim. Aí ele abriu a importação para a indústria, para as máquinas industriais modernas, quer dizer, a indústria estava um pouco sucateada naquele momento. Sim. E eu acho que isso também esbarrou em vocês, né? No seu setor, né? Sim, sem dúvida. Aqueles como nós, né, que vivemos isso,
Vão se lembrar muito bem. O contexto era outro. O Brasil, em detrimento às outras economias desenvolvidas, né, estava muito fechado, passando por crises econômicas e de instabilidade financeira enormes, né? Então existia uma grande esperança de melhoria, de mudança, de democracia, de uma série de bandeiras que a gente acreditava na época. Dá a impressão que nós estamos quase vivendo a mesma situação de novo, sim, hoje, curiosamente. Mas hoje o país é mais pujante. Não, certamente. E muito mais estabilizado, com uma estrutura muito mais preparada. E com caixa, né? Sim, exatamente. Naquela época nós tínhamos um FMI atrás da gente, hoje não. Hoje ele corre para ver se a gente dá dinheiro para ele. Sim, a nossa grande questão, dívida externa, naturalmente. Exatamente. Mas enfim, então, naquele contexto de mudança de cenário macroeconômico, político, né, do Brasil enquanto economia, de abertura principalmente para o mercado, você vai se lembrar muito bem que não havia, nós só tínhamos tecnologia made in Brasil naquela época. Sim, né? Exatamente então, o que eu estou dizendo. Tudo isso que é muito travado, nós imaginamos que esse modelo de negócios era pouco corrente no Brasil. Ainda é, mas era muito menos então. Que eram empresas especializadas em prestação de serviços para grandes empresas ou para grandes grupos em desenvolvimento. É óbvio que a nossa visão disso, né, era proporcional ao tamanho do negócio, que começou muito pequeno, mas começou com essa visão. Então, nós iniciamos nos oferecendo a desenvolver a engenharia das empresas que não tinham engenharia. Depois nós acabamos até desenvolvendo engenharia para as empresas que têm engenharia, mas de diversos grupos econômicos, com uma particularidade, todos da iniciativa privada. A gente sempre trabalhou visualizando o crescimento, pensando no empreendedor, pensando no crescimento econômico. Eu quero te fazer uma pergunta que essa cabe a todos os setores, não somente específico ao seu setor de engenharia. Por que só na iniciativa privada? Eu sei que você é um cara sem preconceito, um empresário sem preconceitos, mas por segurança, porque tradicionalmente, todo mundo sabe que você vender ao governo, você corre um sério risco de ter um problema no recebimento, um grande atraso. É tradicional isso. Isso também pesou ou não? Olha, esse sem dúvida é um dos fatores, mas ele seria muito bem contrabalançado pelo fato do governo ser o cliente normalmente desejado por todo empresário quando tem políticas claras, quando tem uma ética clara de relacionamentos, né? O governo acaba sendo o melhor cliente justamente pelo potencial de compra que tem. Você é o melhor cliente. Né? No meu caso, no nosso segmento especificamente de engenharia, o não atuar publicamente traz até uma frustração, porque algumas obras, né, e principalmente as maiores obras de engenharia, as obras de arte, normalmente são contratadas pelo governo. Eu novamente vou te interromper para dizer que isso devia ser motivo de orgulho. Porque se a gente for ler, nada contra nenhuma das grandes empreiteiras, mas todas as grandes empreiteiras, todos os grandes players do seu mercado, não especificamente do seu nicho, mas do seu mercado, estão lamentavelmente envolvidos na Lava Jato, no Mensalão, ou seja, eles cresceram faltando uma palavra que você usou bem aí, ética. Não falta. Nada contra ninguém, mas faltou ética. Porque quando você corrompe, quando você não trabalha com a concorrência leal, em detrimento daqueles que recolhem imposto, em detrimento daqueles que entram numa licitação e não têm o caminho, você está num caminho errado. Então, ao contrário, eu te parabenizo em você ter crescido justamente sem ter o maior cliente do país, que é o governo. Parabéns. Sim. Muito obrigado, mas eu me entristeço um pouco ao ver esse cenário. Ainda quero crer que isso vai mudar e que a nossa empresa vai, ao longo dos anos, poder exercer até esse direito, né? E ver o país crescendo. Para nós brasileiros isso é muito triste, entender que a nossa organização, a nossa administração, né? Política não nos permite exercer o desenvolvimento na forma como teria que ser. Bom, um pouco premonitoriamente, como você está dizendo aí, o fato de nós não termos trabalhado para o governo nos permitiu realmente termos hoje o que é um elemento de diferenciação muito importante para a nossa empresa, que é ter uma estrutura, uma estabilidade, um processo aberto, né, de transparência ao longo desses 25 anos aí de prática, né, de desempenho de atividade econômica. Bom, mas aí, voltando no que você me perguntou, né? A gente foi se especializando, então, em alguns segmentos, naturalmente,
meramente aqueles que mais cresceram ao longo desse período, né? Não por acaso, é um pouco de inteligência e um pouco de circunstância. Sim. Nós pudemos então acompanhar grandes empresas, grandes grupos, inicialmente regionalmente, depois nacionalmente e mais recentemente internacionalmente. Aí você está respondendo a segunda pergunta que eu fiz. Tá. Eu me adiantei a você em dizendo que são galpões, se são hospitais, shopping centers. Sim. É isso, né? Basicamente... vamos lá. Eu costumo dizer sempre isso, né? A gente não escolhe obra. Sim. A gente, até pelo que eu já te expliquei, escolhe ou visa, né? Muito o cliente ou o setor, né? Por conta disso, como eu estava te falando, em vários casos a gente acompanhou então determinados segmentos. Vou te dar um exemplo. Houve um momento de crescimento grande da indústria farmacêutica no Brasil, meramente por conta da lei dos genéricos. Então a indústria brasileira pôde se equipar e pôde começar a produzir. Nessa época nós atuamos muito forte no segmento farmacêutico, na indústria de genéricos. Dentro da mesma cadeia... Eu diria, genéricos ou não genéricos, o laboratório mesmo, o princípio do laboratório mesmo. Não. E a legislação, principalmente no que concerne à construção, à edificação, continua sendo a mesma. Sim, são processos técnicos. Exatamente, também, né? Eu vou ter que te interromper, me desculpe, vou ter que chamar os comerciais, que eu tanto gosto, você sabe, né? Nós temos aqui a Pit Stop, né, do Sérgio Comolatti, temos aqui a Seal, do Ave, grande Ave. Aliás, eu fui visitar a fábrica a fábrica da Seal, que é a maior produtora de pastilhas de freio do país, e você sabe que ele está em processo de duplicação. Podemos fazer um negocinho, vamos falar com um amigo Ave para ver se ele faz nada. Mais brincadeiras afora, vou chamar os nossos comerciais. Não saiam daí, não mude de canal, porque nós voltamos rapidinho. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Boa noite, Rami. Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami, prazer falar com vocês. Pensou em pastilhas de freio? Pensou Seal, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo seal.com.br. Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami, saudade de você, nunca mais apareceu, né? Oi, Rami, mais uma vez aqui. Alô, Rami, é um prazer estar aqui com você. Ah, que saudade do meu México! Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes são inclusive com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Muito bem, eu continuo tendo a alegria de ter aqui ao meu lado Hércules Nolasco, CEO e fundador da Âncora Engenharia, um dos principais players do mercado. E nós já falamos um pouco da vocação da Âncora, e eu queria sair um pouquinho da Âncora e falar do mercado macro. A engenharia civil, como um todo, principalmente no que tange aos residenciais, devido aos distratos, além da situação econômica, os distratos não é bem a sua praia, mas atinge como um todo. Ela sofreu muito, né? As grandes construtoras residenciais do país, você sabe muito bem, andaram sofrendo demais, principalmente com o quesito de distrato, que eu acho que é muito injusto. Tem que ser legislado correndo, tem que ser mudado a toque de caixa, antes que quebre o mercado como um todo. Como é que está esse mercado e como está o todo? Como é que você está vendo? Você vê uma perspectiva boa, embora nós estamos às vésperas das eleições, mas como é que você vê esse final de 2018, esse próximo semestre está começando, e principalmente 2019? Ok, bom, 2018 infelizmente não está sendo aquele ano que nós sonhamos, né, no final de 2017. Né? A gente esperava um 2018 já de retomada de crescimento. Eu costumo dizer que a gente imaginava que
a crise teria durado até 2017, né? Que o auge da crise seria ali e que passado esse tempo o Brasil retomaria, e aí com toda a mudança política que houve também no quadro, imaginávamos uma transição para uma retomada de crescimento econômico. Infelizmente, outros eventos aconteceram, como a gente sabe bem. Não tivemos reformas de ordem nenhuma. E aí travou, e as não reformas, né? E a estrutura política, a instabilidade toda que nós vivemos hoje, praticamente transformou 2018 em uma repetição de mau gosto do que a gente estava vivendo nos anos anteriores, 2017, né? Ainda, como todo bom brasileiro, bastante otimistas, né? Acreditamos que... E você é otimista por essência, que eu te conheço. E não há como não ser, né? Mas, assim, mais do que otimista, a gente tem que... a gente não pode perder o foco do porquê nós, inclusive como empreendedor, né, como empresário, da responsabilidade que a gente tem de transformação do país. Então, por vocação, né, pessoal, a gente é... Já vou te perguntar um pouco do lado social da empresa, que eu conheço uma das coisas que vocês fazem. Mas ainda no mercado, você vê um crescimento macro como um todo, ainda em 2018? Você acha que ainda tem chance de subir ou vai cair perante 2017, que foi trágico para o setor? Vamos lá, deixa eu te responder, porque senão fica em falta. O que acontece? 2018 ainda tem uma perspectiva de retomada, porque os mercados, os segmentos, vamos chamar, de produção, varejo, distribuição do Brasil, visualizam um triênio ainda a partir de 2018, que seria um quadriênio incluindo 2018, vamos falar um triênio a partir de 2018 positivo. Então, o que a gente tem percebido? Onde nós atuamos principalmente? Na indústria, né? Que a indústria se prepara. Quando a gente fala de engenharia e construção, nós temos a melhor condição, ou o melhor cenário, vamos dizer assim, entre os países em desenvolvimento. Você pega todos os países do grupo chamado BRICS, né? O Brasil é aquele que tem as melhores condições gerais para desenvolvimento, né? Em relação aos países já desenvolvidos, nós temos uma demanda, uma carência enorme de coisas a construir. Eu costumo, quando converso com amigos que estão atuando fora do país, muito pesado fora do país, ou que na verdade são de fora do país, né? De outros países, eles costumam dizer assim, poxa, que maravilha, né? Vocês têm a situação perfeita no Brasil a desenvolver, né? Então eu queria te colocar nesse sentido, assim, existe muito o que se fazer e nós temos toda a capacidade de fazer. O que nós precisamos realmente é de uma consciência política voltada para o desenvolvimento, voltada para o investimento. Precisamos também de ações diretas ligadas dos setores da sociedade organizada, em termos de consciência de como conduzir macroeconomicamente o país. Não, com certeza, mas isso mais da ordem dos governantes. Por exemplo, você citou um fator que nós não tínhamos citado ainda, rapidamente. O governo precisa financiar, né? Quer dizer, a população precisa pegar esses recursos de fundos previdenciários e botar no mercado, em vez de vocês pegarem o dinheiro do BNDES e darem 10, 11 bilhões para empresas que sabem Deus o que fizeram com o dinheiro, né? Vocês podiam pegar e criar financiamentos populares para atender a demanda que está tão atrasada, principalmente no setor de residências populares. Mas, aliás, por falar em residências populares, eu gostaria que você falasse um pouco do que a Âncora faz na área social, depois dos comerciais, que eu vou ter que chamar rapidamente, porque você sabe que a gente tem tanto para conversar que o tempo voa. Não saia daí, não mude de canal, que nós voltamos rapidinho. Pensou em pastilhas de freio? Pensou o Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. Fala, Rami, beleza? Paz e amor, bip, bip, bip. Oi, Rami, tudo bem? Cheio de estilo, do estilo Rami. Boa noite, Rami. E aí, Rami, só na moral? Oi, Rami. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Rami, beijo bem grande para você. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami. Rami, tudo bem? Para você que gosta de cuidar da sua saúde, agora você tem o life18vezes.com.
um lugar único para você armazenar todos os seus exames, de qualquer ordem, seja um cateterismo, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética, um raio-x, os seus exames de laboratórios, todos num único lugar. Você armazena tudo no live18vezes.com sem custo algum, com a vantagem de você ter acesso pelo seu celular, aqui mesmo, trilingue, ou seja, você está viajando fora do Brasil, já tem inglês, já tem espanhol. Num caso de emergência, você não precisa sair correndo para saber o que você fez na sua vida. Qual foi a medicação que você tomou, qual a vacina que você tomou, tudo no live18vezes.com. Acesse agora mesmo, armazene os seus exames num único lugar. Você não precisa ter login e senha de um hospital, login e senha de um laboratório, tudo no live18vezes.com. Eu recomendo, é a melhor forma, a forma preventiva de você cuidar da sua saúde. Mais uma vez, live18vezes.com. De volta com o nosso estilo Rami, eu continuo tendo o prazer de receber Hércules Nolasco, CEO, fundador da Âncora Engenharia, como eu já disse, um dos principais players do mercado. E eu perguntava o que vocês têm, eu sei que vocês têm um foco especial, você principalmente, na área social. Destaca uma outra coisa que você possa nos falar aqui. Sim, eu acho que é importante falar em termos do que a gente entende que tem que ser feito, né? Como a gente vem falando aqui ao longo desse bate-papo, das dificuldades do que é o Brasil. Então, e da responsabilidade de ser empreendedor no Brasil. E o que cada um pode fazer, O que cada um pode e deve fazer. Então, o que a gente percebe, e que não é muito, aliás, sempre falta muito, porque as carências são grandes, é que a gente tem independente até só de questionar o que se faz a nível governamental, eu entendo que como iniciativa privada, nesse segmento, sempre cabe fazer. O que nós temos feito está muito ligado a um entendimento do que só se transforma o país através da educação. É curioso dizer isso, porque quando a gente pensa muito em trabalho social, né, costuma-se pensar muito, poxa, mas tem que trazer da comida, da assistência, doar, né? E a gente percebe que consequência da gente não ter investido ou ter mal investido na educação do país termos uma situação totalmente precária, inclusive de competitividade, né? E como que a gente pode ajudar o povo se a gente não dá ao povo condição de se autoajudar, né, as pessoas? Então, ao invés de Bolsa Família, ao invés de ajuda, o que as pessoas precisam muito é de consciência e educação. E nós entendemos que o maior poder de transformação de um povo é através da educação. Então, nesse sentido, houve uma experiência curiosa que eu queria te comentar, que há um tempo atrás nós pensamos assim, bom, então queremos fazer trabalho social, então vamos montar uma creche, né, que hoje nós chamamos de... A Casa Lar? Exato, muito obrigado. Então, nós pensamos em montar uma Casa Lar, em montar um abrigo, né, para crianças. Nós temos tantas dificuldades de crianças de rua, que é um problema gravíssimo que nós temos no Brasil. Agora mesmo, vindo aqui para o estúdio, passei por uma criança pedindo e você vê aquela situação toda aqui. Esse problema social nosso é realmente enorme. Lamentável. Então nós pensamos e nos deparamos com uma situação interessante, né, por assim dizer, que é o fato de você, para atuar nesse segmento, dada tanto histórico de cultura de corrupção que nós passamos no país, para você montar uma entidade dessas e ajudar efetivamente a criar, a abrigar crianças, você tem que ter uma estrutura tão corporativamente forte por detrás disso, que na hora que você faz as contas, você acaba pensando que aquele dinheiro que você podia estar ajudando a transformar a vida de crianças, você está utilizando para interesses corporativos. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas... Mas nós temos outras entrevistas pela frente. Pela frente a gente pode falar disso com o maior prazer. Então, enfim, ao perceber isso, então o que nós fizemos? Transformamos uma boa parte do investimento que fazemos na área social em educação, em contratação de professores que vão atuar em entidades, instituições que já existem, e no Brasil inteiro existem... Custeadas pela Âncora. Custeadas por nós, no sentido de que esses professores possam dar, olha bem, parece uma forma muito simples, mas reforço escolar para as crianças que já estão estudando. Que bárbaro, eu não sei se te ocorre isso, mas no Brasil nós temos uma lei que no ensino público não há reprovação.
por não haver reprovação associada à falta de qualidade do ensino público brasileiro, o que ocorre é que você vai ter jovens pré-adolescentes de 13, 14 anos semi-analfabetos, que cursaram a escola ao longo da vida, mas que na idade de 13, 14 anos estão, entre aspas, prontos, formados no ensino básico, até o oitavo, nono ano, né? Oitava série, mas que saem analfabetos, que não sabem escrever, que não sabem ler. Essas pessoas não têm a mínima condição ou recurso para cuidarem de si mesmas e passam a formar uma grande massa de pessoas mal assistidas e com uma pequena capacidade de transformação. Então a nossa visão é, vamos ajudar essas pessoas a se qualificar através da educação, vamos garantir que ao sair da escola eles vão sair melhor educados. Uma sugestão, quem sabe faz uma cartilha, porque eu achei a ideia tão boa, que porque tem tantos pares seus que ajudam e às vezes buscam mais ideias. Está aí uma outra ideia para você ajudar, porque quando você forma um jovem, você tem uma boa mão de trabalho lá na frente também, ajudando como um todo. Voltando à âncora, ao longo desses 25 anos, eu vi aqui, não tem um número, você não me deu, mas eu imagino o quê? Você já entregaram o quê? 1 milhão, 1,5 milhão de metros quadrados? Facilmente entre números de milhões são grandiosos, né? Mas facilmente mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de metros quadrados. Aproximados 1,5 milhão de metros quadrados de obras em todos os segmentos que eu te falei, né? Industriais, hotéis, shoppings, redes de desenvolvimento de varejos, atacados, hospitais, escolas. Esse tipo de isso é motivo, imaginei, de orgulho, né? Quando você olha para trás e fala, bom... Isso é fantástico, né? Isso é um motivo de grande orgulho, não pessoal, mas especialmente por entender que ao longo desses anos a gente foi cercado de muitas pessoas que nos permitiram que isso acontecesse. Nós temos uma equipe... colaboradores, você deve ter, que a equipe deve ser grande, né? Sim, mas perfeito. Então, uma equipe grande e muito motivada, muito fiel, muito leal, muito preparada. Bom, eu vou precisar terminar o programa, mas antes de terminar eu quero saber de você. Qual que é a sua perspectiva para 2018, né? O segundo semestre, nós temos 6 meses pela frente. O que você espera de um novo governo que está por vir? Portanto, o que você espera para 2019? 2018, você já disse que você vai ficar aí no break-even, vai ficar empatado no faturamento, o que já é bom para um ano tão difícil, ano de Copa do Mundo, ano de eleição e outras coisas mais, ano de escândalos, né? Onde o Supremo está assim, inserindo em tudo isso que eu estou dizendo sou eu, né? Quando o Supremo se afasta da sociedade, o órgão máximo, a entidade máxima da justiça, é problema. Qual que é a sua perspectiva, tanto para esse final esses últimos 6 meses, quanto para 2019? E o que eu espero do governo, né? A perspectiva para 2018, como você falou muito bem, e no nosso caso, é uma tendência do que nós estamos vendo. Nós vamos ter crescimento aí na ordem de 2% do PIB, se tivermos. Então, a tendência do nosso segmento, ou do nosso grupo, da nossa empresa, é estabilidade. Naturalmente, esperamos continuar crescendo, a gente vem crescendo ao longo desses anos todos, desses 25 anos, sempre numa média de 10%, 15%, 20% ao ano. Esperamos muito retomar isso a partir de 2019. Imaginamos ser possível até em escalas maiores, dado até ao histórico do cenário econômico anterior, visando os próximos anos. Agora, o que eu espero do governo, né, dos próximos governantes? Responsabilidade, né? Responsabilidade de não serem populistas. O Brasil não precisa de candidatos populistas, não precisa de super-heróis. O Brasil precisa de estrutura. Nós precisamos fazer as nossas reformas, nós precisamos ter responsabilidade com aquilo, com o nosso povo, né? Não de dar ao povo ou de agradar ao povo. Nossos governantes têm que trabalhar em cima de transformações. Nós falamos de governantes, não sei se você concorda comigo, governantes sérios, honestos, que é uma obrigação, quer dizer, não é virtude nenhuma. E se você, próximo candidato do Brasil, eu tenho pelo menos uns 4 nomes que eu gosto, tem áreas, ninguém sabe tudo, né? Se cerque de pessoas competentes, de técnicos, né? Nada de osmose, põe a gente competente nos devidos lugares. Aí o Brasil começa, quem sabe, entrar nos eixos. Menos super-herói, mais empreendedor. Menos super-herói, exatamente. Hércules, muitíssimo obrigado por ter vindo. Um grande prazer. O prazer foi todo meu. Continua esse exemplo de empresário, porque nós, brasileiros, a grande população precisa, né? Precisa de empresa, que precisa de colaboradores, e assim nós fazemos um país melhor. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. A você de casa, muito, mas muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem. Eu espero que todos tenham uma excelente semana. Um super beijo a todos e até lá. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.